A paz do Senhor, queridos professores! Como vocês estão, hein? Olha, estamos neste novo trimestre e a nossa lição está uma bênção! Olha só, aprendendo sobre o livro de Deus! A nossa lição desse novo trimestre vai vir recheada, falando tudo e mais um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, este livro tão especial. E o objetivo da aula de hoje é que as atividades da aula de hoje deverão levar os alunos a compreender que a Bíblia é a palavra de Deus e desejar ler e obedecer à Escritura Sagrada. O título da nossa lição é O Livro de Deus é Especial. Professor, você já pode iniciar a sua aula perguntando aqui quem gosta de ouvir histórias, e você lança essa pergunta para os seus alunos, né? Apesar de muitas estarem ainda nessa fase de aprendizagem de leitura escrita, mas as crianças, elas gostam muito, algumas delas, né? Gostam muito de ouvir histórias. Então você já pode lançar essa pergunta: crianças, vocês gostam de ouvir histórias? Quem aqui tem o seu momento com sua mãe, ou com seu pai, com seu avô, com sua avó, de ouvir histórias? E quais são as histórias que vocês mais gostam? E daí eles vão dizer, né? E aí vocês perguntam: e quais são os livros que vocês mais gostam? Que papai ou mamãe, enfim, que alguém da família leia para vocês, para aquelas crianças que ainda não sabem ler. E aí deixa elas falarem. E você diz: crianças, o nosso trimestre está falando sobre um livro muito, muito especial. Ele é muito mais especial do que esses livros aí, e nele tem histórias. Cada história é mais linda que a outra, e tudo que tem nele é verdade, aconteceu de verdade. Sabe que livro é esse, crianças? Deixa elas falarem. Lança essa pergunta para elas, tá certo? E aí você diz: isso mesmo, é a Bíblia Sagrada, esse é o livro mais do que especial. E falando nisso, eu trouxe o Biblionildo. Professor, você pode estar fazendo o Biblionildo, tá certo? Para a sua salinha. Não é difícil não, é apenas com uma caixa, tá certo? Uma caixa de sapato, uma caixinha que você tenha. Você vai, embrulhar a caixinha com o EVA, e você pode estar usando esse Biblionildo durante todo o trimestre, né? De acordo com o objetivo de cada lição que você queira, você pode estar adaptando o uso desse Biblionildo. No caso da aula de hoje, eu trouxe esse Biblionildo aqui para ele dirigir a nossa aula. E aí você já pode dizer: olha, crianças, eu trouxe um amigo mais que especial hoje, é o nosso Biblionildo. Ele vai dizer tudo que a gente vai fazer hoje. Ele vai dizer qual é o hino que a gente vai louvar. Ele vai dizer onde é que está o nosso versículo para memorizar e aprender, colocar no coração e colocar em prática. Ele também vai contar sobre a história desse livro mais que especial. Tudo nele, no Biblionildo. E vamos embora? O Biblionildo aí você lança, né? Você pede para as crianças perguntar: Biblionildo, qual é que vai ser o corinho de hoje? Aí, olha, pede para uma criança vir puxar. Olha só o corinho que a gente vai louvar hoje. E esse corinho é bem conhecido, olha. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus, me fala dele e de seu amor. B-I-B-L-A, tá certo? Ele é bem conhecido. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida com relação à melodia, né? É só colocar na internet. Essa letrinha vai estar disponível também em PDF para que vocês possam cantar com suas crianças, tá certo? E o versículo de hoje se encontra lá em Salmos 19 e o versículo 7. Olha o que diz o versículo de hoje: a lei do Senhor é perfeita. Os seus conselhos dão sabedoria às pessoas simples. Isso mesmo. E esse versículo nos faz entender que a palavra de Deus, nela não há erro, ela é perfeita e tem os melhores conselhos. É verdade. E conselhos que nos trazem sabedoria. O trimestre passado todo, crianças, não sei se vocês se lembram, foi sobre aprender a fazer boas escolhas. E para aprender a fazer boas escolhas, olha,
É só a gente ler a Bíblia Sagrada, porque nela estão os melhores conselhos, os mais sábios conselhos, tá certo? E aí, professor, você pode ir trabalhando com sua criança e aplicando esse versículo na vida dela, tá certo? E você vai puxando e vai vindo um pouquinho, olha, pedacinhos e pedacinhos. Você pode ir pedindo também para cada aluno vir e puxar uma parte, tá certo? Da história que vai sendo contada, do corinho, do versículo, tá certo? E aí você vai interagindo com sua criança. E partindo para a história, aqui nessa primeira página, a gente tem algumas coisas, né, que há esse livro mágico especial, que é a Bíblia Sagrada. E aí você já pergunta, quem aqui trouxe Bíblia, criançada? Olha, esse trimestre inteiro, eu quero ver quem é que não vai esquecer da Bíblia, porque tem criança que vem para a igreja e esquece a Bíblia Sagrada. Não pode, né? E aí você realça essa questão também com suas crianças, tá certo? E aí você vem e diz, crianças, nesse livro mágico especial, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, nele a gente pode encontrar como foi que tudo foi feito. Na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, consta que foi Deus quem criou os animais, foi Deus quem criou. E nisso você vai perguntando para elas o que mais que Deus criou que está escrito na Bíblia Sagrada. E aqui nas imagens ela vai poder ver e vai poder falar e interagir com você. Ah, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, Deus criou a terra, o mar, os rios, os bichinhos que moram lá nos rios, as aves. E na Bíblia Sagrada também vai falar, além das coisas maravilhosas da criação, vem falar do próprio Filho de Deus, de Jesus, deste plano perfeito. O plano perfeito de Deus, que foi enviar o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. E este livro de Deus, olha, durante muitos e muitos anos, o Senhor contou com a ajuda de alguns homens, para estarem escrevendo as escrituras sagradas. Quem é que pode me ajudar a ler? Tá certo? Quem sabe ler. Quem não sabe, tia fala e vocês repetem. Olha só, o Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés quem escreveu, tá certo? Moisés, Esdras, Isaías, Paulo, João, Mateus e tantos outros. Cada um em épocas diferentes, mas veja só que coisa maravilhosa. Todos falavam a respeito do amor de Deus. É isso mesmo. Só que antigamente não existia papel e caneta como nos dias de hoje, não. Tá certo? Antigamente se usava, olha só, o pergaminho e o papiro, isso mesmo. Mas o tempo se passou e hoje em dia nós temos a nossa Bíblia, essa aí que está aí com você, que você segura para vir com ela para a escola dominical, para o círculo de oração. E nela, olha, ela está dividida em 2 partes, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Totalizando, olha, 66 livros que tem a Bíblia Sagrada. E ela foi feita para que todos nós possamos nos deleitar, ler, meditar, aprender para colocar em prática, porque de nada adianta, tá certo? A gente ler a Bíblia, a gente aprender sobre a Bíblia e a gente não colocar em prática o que diz a Bíblia Sagrada, né? Vocês se lembram que semana passada, como foi a comparação que a gente viu na Bíblia Sagrada daqueles que leem e não praticam? É semelhante à casa que foi construída sobre a areia. Quando vem a tempestade, acaba afundando. Mas nós não. Nós somos aqueles que aprendemos e vamos colocar em prática. E a Bíblia Sagrada foi feita para todos. Então, tire durante essa semana momentos, chame seu pai, chame sua mãe, chame sua avó, seu tio, sua tia, quem estiver livre, para todos os dias sentar com você, ler a Bíblia para você, com você, tá certo? Porque esse é um momento mais do que especial. E professor, eu trouxe aqui, tá certo, algumas sugestões, veja, para você fazer durante esse trimestre com os seus alunos. Vejam só, você pode, eu fiz essa impressão, tá certo? Olha, essa impressão dessa estantezinha aqui da Bíblia, que você pode estar
você pode fazer de forma maior, usar sua criatividade, tá certo? Eu fiz essa impressão e fiz miniaturas de livros da Bíblia. Olha só, imprimi aqui o Pentateuco. E aí, você pode ir com sua criança, cada aulinha tá colocando aqui, ó. Aqui são todos os livros da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, descrevendo o Pentateuco, quais são os livros que pertencem ao Pentateuco, os livros que pertencem à parte histórica, os livros poéticos. E aí você pode, durante todo o trimestre, estar trabalhando com sua criança, como a Bíblia Sagrada, ela é dividida. E cada aulinha você pode estar colocando as mini-bíblias aqui, tá certo? Os livros da Bíblia. Gênesis... Deixa eu colocar aqui. Êxodo. E nem vai gastar muito, professor. Olha só. Êxodo. Levítico. Números. Deuteronômio. E eu vou deixar tudo disponível em PDF, tá certo? Essas miniaturas aqui, para que cada aula você possa estar preenchendo pelo menos a cada 4 livros, a cada 3 livros, você faz a sua divisão. Você vai ter o trimestre inteiro para poder ir preenchendo. E aí, qual vai ser o critério, tia? Você pode escolher a criança que mais se comportou, a criança que conseguiu fazer a tarefinha primeiro, tá certo? E dá para elas recortarem e montarem essas bibliazinhas para colar no seu cartaz. Mas também você pode usar sua criatividade e tentar montar uma estante de isopor, de papelão, fazer as bíblias, fazer oficinas com eles, isso também fica muito legal. E para você ter um acompanhamento melhor, tá certo? E até instigar eles para terem mais vontade de vir para a escola bíblica, e eles terem esse acompanhamento, eu vou deixar disponível em PDF, como se fosse esse joguinho de tabuleiro. Então, aqui a gente tem 14 casas que são referentes às lições de cada trimestre, tá certo? E aí, em cada casinha dessa, a criança vai preenchendo. Se ela veio na lição 1, então ela vai, ó, colocar aqui a bibliazinha, que vou deixar disponível em PDF, vai colar a bibliazinha aqui, tá certo? Se ela faltou a lição 2, não vai ter nada preenchido. Ah, mas ela veio a 3? Preenche a 3 com a imagem da bibliazinha, que eu vou deixar em PDF, tá certo? Tanto para menina quanto para menino. Aqui eu trouxe apenas um exemplar, tá bom? E professor... Outro detalhe também, é sempre importante você verificar, né, como aplicar o plano da salvação, né, em suas aulas, principalmente nessa aula que ela vai abrir o seu trimestre. Então, pode ser que tenha algum visitante. Então, sempre que você verificar que tem algum visitante ou se tem algum aluno que ainda não confessou, né, o Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa, né, pensar em como aplicar o plano da salvação nas suas aulas. E, né, no contexto dessa aula, você pode dizer, crianças, a palavra de Deus, ela vem contar sobre o plano perfeito de Deus. E sabe que plano foi esse? Olha só, essa corzinha amarela aqui me lembra, sabe o quê? Me lembra o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus que criou todas as coisas, que criou eu, que criou você, e o Deus que criou o céu. Essa cor amarela aqui simboliza o céu. E é pra lá que Deus, ele quer nos levar, mas tem algo que nos impede de chegar no céu. Sabe o que é que nos impede de chegar no céu? Olha, quem aqui sabe? Algumas crianças já sabem, tá certo? E aí você diz, isso mesmo, é o pecado. O pecado deixa a gente assim, perdido na escuridão. Quando falta energia, vocês conseguem fazer alguma coisa, não fica perdido, né? Pois é assim que a gente fica quando a gente tá no pecado. E na Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas o plano perfeito de Deus, escrito na Bíblia Sagrada, sabe qual é? Lá em João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, ele amou tanto o mundo, que deu seu filho, seu único filho, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. E ali, Jesus Cristo na cruz, ele derramou o seu sangue vermelhinho, cada gota de sangue estava sobre Jesus os nossos pecados. Sem derramamento de sangue não haveria perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo levou sobre ele o castigo que eu e você merecia, crianças. Que castigo é esse? De viver para sempre longe de Deus. Meu Deus, não é possível isso. Mas
por meio de Jesus Cristo. Ele, por meio dele, nós podemos chegar a Deus. Nós podemos se tornar filhos de Deus. E aí você pergunta para sua criança, você já fez essa decisão? Você gostaria de se tornar filho de Deus? Aí você lança essa pergunta para ela. Você quer ter o seu pecado perdoado? E você lança a pergunta, o que é pecado? Deixa elas falarem o que é pecado. E você diz, pecado é tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você sente, que você faz e que lhe afasta de Deus, que entristece o coração de Deus. E aí você diz, você quer ter seus pecados perdoados? Aí se ela disser sim, quer se tornar filha de Deus? Sim, então o primeiro passo, você precisa reconhecer que é pecador. Você que reconhece que você é pecador? Como assim, tia? Você alguma vez já mentiu, já desobedeceu papai e mamãe, né? Já sentiu, guardou aquela raiva, aquele rancor no coração? Isso é pecado? A Bíblia diz, e a Bíblia só fala a verdade, a Bíblia não mente, que todos nós já nascemos no pecado. Você reconhece que você é pecador, que você é pecadora? Se sim, segundo passo, você acredita que Jesus Cristo, ele morreu pelos seus pecados e ele quer te perdoar e ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim, amém. Então agora é só pedir para Jesus morar no seu coração. E nesse momento você faz uma oração com a sua criança e pede para ela repetir as suas palavras. Senhor Jesus, eu te convido para que o Senhor venha morar no meu coração. Me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelas minhas falhas e me ensina, Senhor Deus, a partir de agora, a fazer apenas o que te agrada. E agora, olha, o coração dela, depois dessa oração, o coração dela tá como antes ela estava perdida na escuridão do pecado, mas como ela convidou Jesus para morar no coração dela, agora o coração dela tá assim, branquinho como a neve, sem pecado, porque Jesus ele já perdoou. Tia, mas e se sem querer eu acabar falando uma mentira? Aí você vai a Jesus e pede perdão e ele perdoa. E tenta fazer o que é certo, tá certo? E o que é certo, tia? É o que a Bíblia diz. Tá certo? A palavra de Deus, a perfeita palavra de Deus. E aí, Deus, ele quer o que da gente, tia, depois que a gente aceita Jesus? Qual a cor da árvore, crianças, né? Verdinha, né? Pois é, ele quer que a gente cresça como uma árvore e dê muitos frutos. Mas como é que a gente vai crescer? Só há uma forma de crescer, é lendo a Bíblia e fazendo a oração. E você pode estar louvando com elas esse corinho. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E você pode louvar com sua criança esse corinho, tá certo? E assim, você vai estar aplicando o plano de salvação, tá certo? Para a sua criança. Não perca essa oportunidade, professor. E são esses os recursos, né, para a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta, compartilha, tá certo? E até a próxima lição, se Deus assim permitir. Fica na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular
819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.